Boa noite, meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos mais uma vez aqui no YouTube, no Quinta com a Palavra, para a gente falar mais um pouquinho sobre o livro de Provérbios, continuar as nossas leituras e as nossas reflexões. Hoje vamos fazer mais uma vez um pouquinho diferente, nós vamos pegar esse livro de Provérbios, nesse capítulo 13, que é a nossa continuidade, e a gente vai falar sobre os próximos 5 versos. E aí, fazendo a leitura e as nossas considerações, como nós temos feito até aqui. O vídeo de hoje, ele se chama Autocontrole, Diligência e Sabedoria. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, nos versos 1 a 5, para a gente fazer junto essa leitura e essa reflexão. Mas se você não puder abrir, não tem problema. Vai seguindo aqui comigo todas as considerações que nós temos. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 13, versos de 1 a 5, diz assim, o verso 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 25, diz assim, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E a reflexão que a gente pode ter desse verso, desse outro verso, porque a palavra do Senhor, ela explica a si mesmo, é que se você, assim como eu hoje, reconhece a paternidade do Senhor, então não seja orgulhoso. O que eu quero dizer com isso? Não desconsidere a repreensão que vem do Senhor, a correção que vem do Senhor, porque é o Senhor que nos ama e por isso Ele nos ensina, por isso Ele nos corrige, por isso Ele nos repreende muitas vezes. Saibamos reconhecer, saibamos receber as críticas que vêm do Senhor, as instruções que vêm do Senhor, as repreensões que vêm do Senhor, porque elas muitas vezes nos ataca, nos confronta no orgulho, justamente para que a gente ganhe em crescimento, perca no orgulho, ou seja, diminuído o nosso orgulho e ganhe em crescimento para que a gente possa alcançar, possa chegar, possa realmente realizar a vida eterna com o Senhor. No verso 2, diz assim, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. No livro ainda de Provérbios, mas no capítulo anterior que nós refletimos, que foi o capítulo 12, lá no verso 14, tem um verso também sobre isso que diz assim, cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa, que creio que você se lembra dessa palavra que nós vimos, porque é uma lembrança para nós sobre semeadura, porque a semeadura ela não é apenas o que a gente faz, ela não é apenas o que a gente constrói, não é algo que é só material, não é apenas, essa semeadura ela não é uma coisa que a gente faz num momento isolado ou apenas em 2 momentos ou 2 situações ou alguns gestos, mas em todos os momentos nós semeamos em palavras em todo o tempo, nós semeamos em pensamentos em todo o tempo, nós semeamos com gestos em todo o tempo, com palavras não só pensadas e faladas, mas também com escrita. Então o cuidado de que todas essas sementes, elas terão a sua devida colheita e tudo aquilo que de bom nós semeamos, nós assim colheremos, mas tudo aquilo que nós nos contaminamos de mal e de pecaminoso e assim nós semeamos, assim também nós colheremos, comeremos, como diz a palavra, com violência, se assim nós tivermos a semeadura e dentro de nós esse fruto de violência e de pecado. No verso 3 diz assim, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. No livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 2, a palavra explica mais uma vez a própria palavra. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. E a reflexão que traz para nós é justamente que as conversas, que são muitas vezes descuidadas e a ausência de freio que a gente dá para as nossas, o falar sem pensar que a gente dá
para as nossas conversas e para as nossas palavras ali faladas para as pessoas, elas podem estragar a nossa motivação pela retidão. E aí elas podem nos fazer pecar. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 6, diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Olha só o tamanho do impacto. E ainda no verso 7, a gente pode ver que as nossas palavras descuidadas e desenfreadas e soltas, sem responsabilidade, podem afetar também o nosso relacionamento com o Senhor. Eclesiastes capítulo 5, verso 7 diz: porque como na multidão dos sonhos tem vaidade, mas sim também as muitas palavras também tem, né, vaidade. E aí, mas tu teme a Deus. E a palavra nos chama para esse controle, para esse cuidado. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que busca a palavra do Senhor, ele acaba percebendo que é necessário falar com maturidade. Veja, assim como a própria palavra vista um pouco antes, não é que nós sejamos perfeitos, nós buscamos o controle, né? E muitas vezes nós falhamos, sim, todos falhamos, né, no controle das palavras, mas a gente percebe que é necessário falar com maturidade, com controlar as palavras com cuidado, pensar antes de falar, refletir. Tiago 3:2, livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, também mostra pra gente que a gente pode e deve orar para que o Senhor nos ajude a controlar a nossa língua, né? Lá, como está no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, que nós vimos, é necessário que a gente peça a ajuda do Senhor para que a gente possa realmente usar as ferramentas de comunicação da forma mais apurada e mais certa. No livro de Salmos, no capítulo 141, verso 3, está lá determinado e delimitado e demonstrado, né, através como se fosse de uma oração, que é assim: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, a palavra, de diversas formas, o Senhor demonstra para a gente o cuidado que a gente tem que ter com tudo aquilo que a gente declara, né? Não compreenda, assim, que na verdade o Senhor desejaria, e os cidadãos dos céus, os cidadãos que vão habitar no reino dos céus, eles têm que ser quietos, mudos, silenciosos, né? Não falar coisa alguma. Ao contrário, a palavra como um todo demonstra que o Senhor, ele se agrada da fala, ele se agrada das boas conversas, ele se agrada e mostra que isso é uma bênção. A comunicação, ela é dom de Deus, desde que ela seja a boa comunicação. E aí o Senhor, ele nos alerta, através de diversas formas na palavra de Deus, que não utilizemos a comunicação de uma forma que, ao invés de nos servir, ou servir ao reino dos céus, ela nos torne servos dela, nos torne cativos. O que eu quero dizer? Que ao invés de a gente usar a comunicação para produzir bênção, para ser bênção para as outras pessoas, ela seja um meio de pecados contra o Senhor, né? Um meio de pecar contra nós mesmos, tendo uma multidão de consequências pelas coisas que falamos, e contra os outros, ofendendo, magoando, diminuindo, e muitas vezes até psicologicamente ou sentimentalmente matando as pessoas, né? Espiritualmente nem se fala. Então, essas são as considerações do verso 3. E no verso 4, uma vez mais, a gente fala sobre um assunto que a gente tem falado praticamente em quase todos os capítulos de Provérbios até aqui, que é a preguiça. A alma do preguiçoso deseja, diz assim o verso 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. E aí, uma vez mais, eu trago a reflexão aqui nesse vídeo, nessa conversa, nesse momento. É um confronto ao pensamento moderno, de que a mentalização, ela pode fazer todas as coisas, mas a mentalização, ela não constrói futuro. Só desejar, só pensar, não é atrair. As atitudes em consequência desses pensamentos é que realmente constrói alguma coisa, e é aí que faz uma diferença. Se a gente pudesse, de alguma forma, né, ousadamente, refletir e resumir, o que mais uma vez o Senhor nos exorta é exatamente isso. Não é o que você pensa, o que você carrega, né, de desejo dentro do seu coração que vai trazer os resultados que você quer alcançar,
mas é o que você está disposto a colocar em prática, a fazer, a agir, a atuar, que vai levar você a um lugar diferente do que você se encontra hoje. Então assim é também no reino dos céus, assim é também na vida com o Senhor, assim também é no ministério, assim também é na vida em comunhão com o Senhor, na busca por intimidade do Senhor, conhecer apenas a palavra do Senhor, de ler e de ouvir e de refletir, mas não a obedecer. Diz a própria palavra que era melhor não ter conhecido, porque só conhecer, só folhear não vai promover, você não vai tirar a gente desse lugar de antes e santo, ou antes e merecedor de alguma coisa, porque a gente não merece coisa alguma. A própria palavra também demonstra isso. Muitas pessoas ainda dizem assim, que nós todos somos filhos de Deus, mas a palavra também declara que criaturas somos, porque filhos são aqueles que escolhem obedecer, e obedecer é colocar a fé em ação, é praticar, é agir. O livro de 1 João, no seu capítulo 5, nos seus versos 2 a 6, ele diz assim sobre exatamente isso. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E eu convido você a pegar aí o último verso dessa noite, que está lá no verso 5. Uma vez mais falaremos sobre a mentira, que é uma coisa que realmente o Senhor abomina e entristece o coração do Senhor. Está lá no verso 5 assim: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Lembremos que o justo, não há justo na terra no sentido de perfeição, no sentido de santidade, mas há os justificados no Senhor, quando nós o reconhecemos, quando nós o amamos e por amor, em obediência, nós nos submetemos à grandiosidade e ao poder de Deus. Esses justos, esses justificados, né, esses crentes que creem no Senhor, que conhecem a palavra do Senhor e buscam obedecer à palavra do Senhor, esses justos, eles preferem sofrer por falar a verdade, por declarar a verdade, por viver em verdade, do que evitar qualquer tipo de sofrimento usando uma mentira. E a gente pode lembrar do livro de Daniel, por exemplo, né? Eu até vou citar para você, se você não conhece o livro de Daniel, convido a conhecer, é um livro muito bom, muito rico, cheio de instruções, mas ali no capítulo 3 de Daniel tem a passagem onde Daniel vive isso, né? Ou cede ou se mantém, sustenta ou cede. No livro de Daniel, no capítulo 3, nos versos 16 a 18, está a seguinte situação. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não negociar princípios e valores e não negociar a verdade em detrimento, né, de qualquer outra coisa. Poderiam ter mentido, poderiam ter cedido, mas a sustentação da verdade é que faz toda a diferença para o conhecimento do Senhor. É aí que o Senhor identifica aqueles que verdadeiramente o seguem, aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que verdadeiramente nele confiam. Convido você depois a dar uma passadinha lá no livro de Daniel. Na continuidade você vai ver realmente qual foi o testemunho de Daniel e seus amigos na fornalha de fogo ardente. E aí, sem rodeios, né, por aqui, mentir por hábito é um pecado contra o Senhor. Porque todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor, conhecem os testemunhos da verdade, conhecem e buscam a face verdadeira do Senhor, compreendem isso. E compreendem
que viver dessa forma é escolher se excluir do reino de Deus. Porque lá no livro de Apocalipse o Senhor determina e mostra quais são as pessoas que não entrarão de forma alguma dentro do reino dos céus. E ele coloca de diversas formas nos seus diversos livros da palavra de Deus que ele abomina a mentira. Lá em Apocalipse ele fala que os mentirosos não têm lugar no reino de Deus. Então, uma vez mais, o Senhor nos coloca neste lugar de nos ensinar sobre as palavras, sobre o poder das palavras, sobre o poder da comunicação, sobre o poder o risco da ociosidade, né? Sobre tantas coisas para que nós não sejamos enganados, e principalmente sobre as palavras, para que a gente compreenda que elas abrangem os pensamentos também. As palavras, elas nunca são neutras. Elas nunca são neutras, porque ainda que eu e você, nessa noite, a gente tem um profundo conhecimento de vocabulário, de gramática e de alguns idiomas, e que a gente consiga construir algo que de alguma forma pareça neutro, parece não ter nenhum tipo de legenda, ou de partido, ou de lado, ou de direção, ainda que a gente consiga fazer parecer, elas só são de dois tipos, ou elas são bênção, ou elas são maldição. Ou elas são bênção na terra e nos céus, ou elas são maldição na terra e nos céus. Elas não são e jamais serão neutras, ainda que elas assim pareçam pela construção da nossa inteligência e do nosso conhecimento. Eu agradeço a tua companhia até aqui. Eu espero realmente que essa palavra ela tenha sido bênção para você nessa noite. E se o Senhor assim permitir, nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais 5 versos do capítulo 13 de Provérbios. Uma vez mais, muito obrigada pela sua companhia e que Deus te abençoe.